Você é homem, tem entre 18 a 25 anos. Eu tenho uma conversa para trocar com você sobre masculinidade. Como assim? Fala aí, aqui é o taxista CJ e hoje às 3 e pouca da manhã, quase umas 4 horas, contemplando essa lua linda que vocês podem ver, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a questão de masculinidade. Eu tenho 25 anos, sou homem, como vocês podem ver, hétero, e não julgando quem não seja, mas eu quero falar com essas pessoas. E outra coisa, masculinidade não tem nada a ver com opção sexual, sabe? Tem a ver com propósito, com assertividade, com dignidade, com lealdade, respeito e atitude e autogovernança. E eu queria falar um pouco sobre ser masculino, sabe? Sobre ser homem de verdade. Eu sou um cara que sou dos anos 2000 e nos anos 2000 eu era criança, né? Mas quando eu comecei a ter uma noção de ser homem mesmo, foi em 2018, 2019, que foi quando eu consegui meu primeiro emprego. E eu via muitas pessoas na rua com atitudes de masculinas, sabe? Via muitos exemplos na rua, via exemplos em casa também e meio que não sabia o que era masculinidade, o que era ser homem, sabe? Até que se passaram 5 anos da minha vida, 5 a 6 anos da minha vida, e eu meio que comecei a entender o que é ser homem, sabe? E se você tem entre 18 a 25 anos, eu acho que com 25 anos você já tem mais ou menos uma noção de o que é ser homem, né? Se você não tem, cara, esse vídeo é pra você. Tipo, primeiro, homem não faz aquilo que quer, ele faz aquilo que tem que ser feito. Eu acho que você já escutou isso em vários cantos, mas é a mais pura verdade, entende? Então, tipo, não tem nada a ver com opção sexual, cara. Não tem nada a ver. Tem a ver com fazer o que tem que ser feito, entende? Se você precisa trabalhar até mais tarde para poder ter um futuro melhor e dar um futuro digno à sua família, mesmo se você está cansado ou está exausto, você vai lá e vai trabalhar até mais tarde para poder dar um futuro digno à sua família. Você vai fazer o que tem que ser feito, entende? Você não vai procrastinar ou vai adiar para amanhã. Você vai lá e faz, sabe? E ser homem é isso, entende? Ser homem não é postar foto de shape na internet, não. Ser homem não é pegar duas, três, quatro, cinco mulheres no carnaval, não, pô. Ser homem é isso, pô. Entende? Outra coisa, autogovernância. Um homem que não se governa não pode governar nada, nada, nada. A gente foi criado para ser reis, a gente foi criado para ser dono de coisas e construir e criar e liderar coisas. A gente foi criado para isso. Então, tipo, se a gente não consegue o básico que é se autogovernar, então como é que a gente vai conseguir governar outras coisas? Como é que a gente vai conseguir liderar outras coisas? Entende? Como assim se autogovernar? Cara, se você tem algum vício na sua vida, algum hábito, ou você quer mudar alguma coisa, mas você não consegue porque você não tem força de vontade suficiente, isso é se autogovernar. É você largar o seu vício, é largar o mau hábito, é mudar alguma coisa na sua vida porque você quer mudar. Ah, eu não tenho conhecimento nessa área, mas eu quero ter. Só que, poxa, parece ser muito chato, que não sei o que. Não, pô, não quer fazer? Vai lá e faz assim mesmo, entende?
vai lá e estuda aquela área e aprende mais sobre aquela área. Tenho certeza que você só vai aumentar seu conhecimento, só vai evoluir mais e mais e melhorar a sua vida. Você não vai voltar para trás, entende? Você só vai caminhar para frente. Se você tiver essa atitude, esse feeling de ter autogoverno, de você chegar assim, ter uma mulher muito gostosa querendo dar para você e você falar assim, caramba, eu não vou ficar. Meu irmão, esse cachorro é chato. Você ter uma mulher muito gostosa querendo dar pra você e você não vou ficar com ela porque ela não partilha dos mesmos princípios que eu, entende? Não passar por cima do seu desejo, das suas leis, das suas vontades, entende? Só pra, sei lá, ter um status de que é um cara foda, sendo que você por dentro não é, entende? Ser é melhor do que aparentar ser. Então, se autogoverne, cara. Se autogoverne. Outra coisa, respeito. Para um homem, nada é mais importante do que respeito. Não tem nada mais importante do que respeito. Ele quer ser respeitado em casa, quer ser respeitado no trabalho, quer ser respeitado pela mulher, quer ser respeitado pelos amigos. E o homem que não tem respeito, ele não é homem, cara. Ele não é homem. Ele é um boneco na mão das pessoas que não respeitam ele. Porque se você não é respeitado pela sua esposa, cara, você não vai ter um relacionamento saudável. Se você não é respeitado no trabalho, você não vai conseguir dar o seu máximo no trabalho ou desempenhar bem o trabalho, porque você não é recompensado com o mínimo que é respeito. Entende? Se você não é respeitado pelos seus amigos vão pintar e bordar com você e você vai estar. Entende? Então, respeito é a base do homem praticamente. É o que todo homem deve almejar com qualquer relacionamento que ele tiver na vida. É o respeito. Respeito é super importante. Então procure respeito nas pessoas com quem você se envolve. Se as pessoas não te respeitam, cara, pula fora, pula fora. Pode ser amizade, pode ser família, pode ser mulher, pode ser trabalho, pula fora. Se não te respeitam, sai fora, cara. Porque isso vai estragar o teu raciocínio, o teu cérebro, e você vai ficar cada dia mais fraco e vai acabar entrando em burnout, cara, porque ninguém te respeita, pô, ninguém te respeita, e isso prejudica, isso machuca o ego do homem, entende? Então, procure respeito onde você entrar, onde você chegar. Outra coisa, outra coisa, propósito. Tenha um propósito. Ah, não sabe qual é o meu propósito? Eu tenho 18 anos, não sei qual é o meu propósito. Procura, pô. Testa coisas novas. Vê o que se encaixa pra tu. O que, o que você curte fazer, o que você gosta de fazer, o que você ama fazer. Entende? Meio que você também não pode procurar trabalhar com o que você ama, porque quando você repete muito alguma coisa, você começa a odiar, sabe? É tipo comer lasanha todo santo dia. Chega uma hora que enjoa e você deixa de amar aquilo. Mas algo que procure algo que você goste de fazer, mas também que com o tempo não vai ficar cansativo para você, não vai, né? E outra coisa, a gente somos seres humanos que a gente tem dois caminhos para seguir, a gente pode escolher dois caminhos, mas a magia da gente é que a gente pode escolher mudar de caminho independente do momento que a gente tiver na nossa vida. Então, se caso você tiver em um processo, estiver aprendendo alguma coisa, estiver estudando alguma coisa, estiver desenvolvendo alguma habilidade e você vê que não é para você, você vai lá e muda, aprende outra. Não precisa se forçar a ficar em uma só porque você começou, cara. A gente é um ser mutável, a gente pode mudar a qualquer hora, a qualquer momento. Entende?
Isso até para uma salvação, sei lá, você está no caminho ruim da sua vida, está praticando alguma coisa ruim, tendo um mau hábito, e você pode escolher simplesmente não ter mais esse mau hábito e ir para outro caminho, entendeu? Ir para um caminho melhor, um caminho que vai edificar a sua vida, entende? Mas para um homem, a falta de propósito é tipo terrível, terrível. É o que faz muita gente é, perder o sentido na vida, desistir dessa benção maravilhosa que é a vida, por causa disso, a falta de propósito. Falta de propósito faz com que um homem ele se perca entre a manada e vire só mais um no meio dela. Então, é que nem aquela história que a Largata diz para Alice no País da Maravilha, que pergunta para ela para onde ela quer ir e ela diz que não sabe para onde ela quer ir, e ele diz para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. É tipo isso, cara. Qualquer lugar serve para quem não sabe para onde quer ir. Então a gente tem que ter o propósito. Ah, eu não sei qual é o propósito. Então pensa daqui a 10 anos. Sei lá, você tem 20 anos. Pensa daqui a 10 anos. Quando você tiver com 30, como você vai querer estar? Vai querer ter saído da casa dos seus pais, vai querer estar num bom emprego, com uma boa carreira, ganhando um salário bacana, construir, ter casado com uma esposa legal, ter filhos ou não, sei lá, ter um cachorro, uma coisa assim. Ou tá morando sozinho, mas como você vai querer estar com os seus 30 anos? Pensa assim e começa a trabalhar nesse propósito de querer construir isso. Para de perder tempo, tá ligado? Outra coisa, vícios. Vícios entra na questão de se autogovernar. Mas vícios estragam um homem, mano. Estraga. Qualquer tipo de vício, qualquer tipo de vício. Ah, é difícil a gente nesse mundo, a gente não tem um vício. É difícil, cara. É difícil pra caramba a gente não ter um vício nesse mundo. Mas eu posso dizer uma coisa pra você com toda a certeza do mundo. É muito melhor enfrentar essa vida de cara do que se dopar o tempo todo pra se perder, se fugir da realidade. Eu não sabia disso, eu fui um jovem muito rebelde, então usei muitas paradinhas, sabe? E perdi muito tempo da minha vida gastando com. E dinheiro também, gastando com essas paradas. E vou dizer pra vocês, eu não construí nada até agora, entende? Então, não me levou a lugar nenhum esses meus hábitos de ter vícios, entende? É uma luta muito difícil. Força de vontade não vai te tirar de vício nenhum. Mas atitude, constância, dia após dia, um dia por vez, você consegue se livrar de qualquer vício. Pode ter certeza. Então, começa a pensar desse jeito. Que vício não é bom. Ah, um álcoolzinho no final de semana. Cara, vai. Beber uma vez por semana também não vai te matar não, tá ligado? Mas mesmo assim, às vezes a gente não tem só o vício do álcool, às vezes o álcool puxa um tabaco, puxa uma droga mais pesada, entendeu? Às vezes você tem vício, que nem eu falo muito aqui, pornografia e masturbação. Às vezes você tem vício em prostituição, entende? Às vezes você tem vícios que, além de estragar com o seu dinheiro, acabar com a sua situação financeira, você tem vícios que estragam seu psicológico. E, tipo, isso só vai te levar a um caminho de perdição e você vai se sentir perdido. E você vai se sentir fraco e vai estragar a tua vida. Aí depois você tá depressivo e não sabe por que é, mas é por causa disso, por causa desses maus hábitos, desses vícios que você tem. Então, ser homem é evitar ao máximo ter vício, certo? E tipo, outra coisa, outra coisa também, seja um homem de uma mulher só, cara. Pare de procurar mulher em balada, em festinha, em barzinho. Para, cara, para. Seja homem de uma mulher só. Vai começar a chover aqui, peraí.
Seja homem de uma mulher só, cara. Sabe? Para de procurar mulher em balada, em festinha, nessas paradas. Que você não vai encontrar mulher decente nesse lugar não, mano. Se você quer construir família. Se você quer construir família, se você quer casar, ter filhos, essas paradas, para de procurar mulher em balada, em festinha, em barzinho. Você nunca vai encontrar mulher decente nesse lugar não, cara. Então, para que você construa um bom relacionamento, você tem que procurar mulheres em lugares onde você vai encontrar mulheres decentes, entende? E seja um cara de uma mulher só, cara. Não fique procurando várias mulheres, não. Ser homem não significa pegar várias mulheres, não. Ser homem significa ser suficiente para uma só. Ser homem significa ser o alfa daquele lugar. Ser homem significa várias outras coisas, menos das coisas que muita gente prega hoje em dia, sabe? Eu lembro que na época dos meus pais, por exemplo, os homens eram homens de verdade, eram homens de atitude, homens de força, de coragem, sabe? E hoje em dia eles estão ficando velhos e a gente está tomando o lugar deles. E eu vejo muitos homens fracos, cara. Homem que não consegue se autogovernar, homem que fica procurando mulher embalada em festinha, sabe? Troca de namorada a cada semana. Isso chega a ser nojento até, tá ligado? E tipo, você tem que focar em uma mulher só, cara. Focar em se autogovernar, evitar vícios, entendeu? Procurar respeito dentro de casa e fora dela, entende? Procura, seguindo esses pilares, cara, você consegue desenvolver uma boa masculinidade, entende? E ser honesto também é outra coisa. Ser sincero consigo mesmo, entende? Faz com que você seja uma pessoa mais. É, faz com que você seja uma pessoa mais amável, se assim podemos dizer. Porque um homem ele tem que ser bruto, mas também ele tem que ser sensível, tem que ter um pouco de sensibilidade. Porque se o homem só for bruto, ele vai ser violento, entende? E ser violento nem sempre é a melhor escolha. Então a gente tem que ter sensibilidade para poder entender algumas coisas, ter algumas nuances da vida que a gente não teria se a gente fosse só bruto, sabe? Então, masculinidade tóxica que muitas mulheres falam, que masculinidade tóxica que muita gente fala aí na internet, são mais homens frustrados, inseguros, que querem impor algumas vontades, porém estão querendo impor demais, sabe? E não é bem assim que funciona. Então, corra de ser masculino, de ser um homem tóxico, e seja um homem mais sensível, porém bruto, e no equilíbrio certo, entende? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, ei cachorrinho, se curtiu, deixa o like, se inscreve aí para mais vídeos como esse. E aqui é o Taxista CJ com mais uma conversa. Vem cá se despedir. Dá tchau. Ele já tá velho já. Falou e fique com essa lua aí maravilhosa.